Bom dia a todos. Principalmente agradecer pela abertura da Renata, que foram lindas palavras, para que a gente entre mesmo nesta harmonia, nesta vibração, né, de chegar e receber aqui algo que a gente possa levar no nosso dia a dia e distribuir às outras pessoas. Eu quero agradecer muito estar presente nessa casa de novo. Como diz o seu Anésio, eu já faço parte da família. Muito bom. Agradecer pelo seu Anésio, a Renata, o Alain, pelo convite de estar aqui com vocês novamente e trocar algumas informações com vocês, trazer algumas informações do que a gente vai estudando e vai fazendo sentido na nossa vida. E quando ela me pediu para falar das inteligências múltiplas, é um tema que estudo e estudei por muito tempo, desde 2000, e esta teoria, estas informações foram muito úteis para fazer com que a gente perceba, cair aquele mito de que existem pessoas privilegiadas e as privilegiadas são inteligentes e existem as não privilegiadas, né? Então, tem os inteligentes e os não inteligentes, ou menos inteligentes, e esta teoria faz cair por terra esta crença, este mito, ou esta forma que a gente tem de olhar para a vida, para as situações. E esse é um momento bem desafiador a todos nós, porque estamos precisando, a cada dia, rever o jeito como a gente lida, né? Porque as informações estão numa velocidade, as novas informações, novos conceitos. A vida está tão complexa, pedindo que tenhamos muita rapidez e muita flexibilidade para pegar esse novo ritmo, essa nova energia, ou, como alguns dizem, os mecânicos quânticos, né? Uma nova onda. Então, é disso que eu quero falar hoje para vocês, sobre as múltiplas inteligências. E, para falar dela, eu vou propor um pequeno exercício mental de vocês. Quem tiver papel e caneta, se quiser, pode escrever. Quem não tiver papel e caneta, registra aqui no mental. Se alguém tiver o telefone e quiser anotar no note, também. Fica bem a critério, mas eu quero que vocês caminhem nas propostas que eu vou fazer e registre bem, para que mais daqui adiante vocês possam utilizar essa informação que nós vamos falar agora. A primeira coisa que eu vou pedir é que cada um pense o que eu faço no meu dia a dia, que eu faço muito bem. O que eu faço muito bem no meu dia a dia? E tem algumas pessoas que falam, nossa, acho que eu não faço nada. Será que eu não faço nada muito bem? Será que eu não sei varrer muito bem uma casa? Será que eu não sei dirigir muito bem? Será que eu não sei passar roupa muito bem? Ou fazer uma comida? Faço bem uma comida, sem mexer com planta, as flores na minha mão vão para frente, né? Tem pessoas que têm uma habilidade que põe a mão, aquilo floresce, né? Não sei cuidar bem de bichinhos, de animais, quer dizer, cada um sabe fazer alguma coisa muito bem que vem desenvolvendo ao longo da vida. Então, busque aí na sua memória recente ou mais antiga algo que você faça no seu dia a dia e você sabe que você faz muito bem. A segunda, com quem eu aprendi a fazer isto? Minha mãe cozinhava muito bem, eu aprendi com ela. Minha avó passava muito bem a roupa, eu aprendi com ela.
Ah, eu vi na televisão alguém lá fazendo uma comida, cozinhando, e resolvi ir para a cozinha também, testar alguns pratos e me dei bem. Ah, eu li não sei aonde, quer dizer, onde eu aprendi ou com quem eu aprendi a fazer isto muito bem. Terceiro, como é que eu sei que eu faço isso muito bem? Como é que você sabe que você faz bem? As pessoas falam para você, as pessoas elogiam, gostam, ou você, ao ver o resultado daquilo que você faz, você gosta desse resultado? Ele faz diferença para você, faz diferença para as outras pessoas? Essas são as 3 questõezinhas que eu vou pedir para que você guarde aí contigo, que em breve nós vamos poder usar isso aqui, tá bom? Então, já que eu vou falar das inteligências, quem trouxe essa novidade, quem que descobriu, quem falou disso, como e quando isso surgiu na nossa vida? Esse trabalho foi desenvolvido por Howard Gardner, é um psicólogo americano, na década de 70. Ele e a sua equipe ficaram... eles queriam saber por que as pessoas que se davam bem na vida, as pessoas que se saíam bem, tinham um sucesso na vida, nem sempre eram aquelas que tinham boas notas na escola. Não eram aquelas consideradas com um grande QI, que era o que se media antigamente. Nós tínhamos até o meados do final do século passado, nessa década de 70, que ele vem para desmistificar que existe um quociente de inteligência, o QI, uma inteligência geral, que pode e podia ser medida. E, com isso, criou-se esse mito que algumas pessoas são inteligentes e outras menos inteligentes. E aí ele dizia, essas pessoas consideradas muito inteligentes, nem sempre eram as mesmas que tinham sucesso, se davam bem e iam bem na vida, né? Sabiam ganhar dinheiro. E foi nessa pesquisa que ele faz um grande levantamento, e aí ele descobre que o ser humano tem várias inteligências, não só 2, como era considerado. E até hoje, eu trabalho com professores, atualmente não tão intensamente, mas já fiz várias capacitações em escolas públicas, e ainda é um conceito que permeia boa parte do nosso consciente, né, coletivo, de que tem pessoas mais inteligentes e que pode se medir. Eu escuto pais pedindo, não dá para medir a inteligência do meu filho. E 2 inteligências eram e são, algumas vezes, as mais qualificadas, que na escola ou vai bem em português e matemática, né? E aí se considera que são inteligentes, e se não vai bem em português e matemática, as pessoas começam a se sentir menos capazes. Alguns dão um título, eu sou burro. Não existe isso, né? Então, é algo que deixa assim... hoje, quando eu escuto isso, até dói no ouvido, né? Eu sou burro. Isso não existe. Não existe. É uma criação nossa. Então, Gardner faz essa pesquisa na década de 70 e escreve o primeiro livro. Em 1983, sai o seu primeiro livro, que é Estruturas Mentais. Estruturas cerebrais. Então, Gardner, com a sua equipe, começa a conhecer que existem várias inteligências, e, atualmente, nós temos 8 inteligências descobertas. Então, a pergunta é, sou inteligente ou não sou inteligente? Para como sou inteligente? Então, no lugar de perguntar se eu sou inteligente, a pergunta se altera para como sou inteligente, de que forma
eu sou inteligente. E aí temos as 8 inteligências, que é disso que eu quero falar para vocês. E quero falar de um jeito que não fique muito cansativo, porque ficar falando de cada uma das inteligências, cada uma delas tem várias habilidades. Para cada inteligência, várias habilidades fazem parte dela. Então, se eu conheço algumas habilidades dessas inteligências e olho para a minha vida e vejo que eu faço muito bem, eu identifico qual a inteligência que está mais presente ou mais elevada. Então, alguns mitos são desfeitos. Quando a gente diz todos somos inteligentes, de alguma forma, eu só preciso saber qual a inteligência que está mais elevada. Então, a gente não mede a inteligência, a gente faz um inventário das inteligências. Eu sei quais as inteligências que estão no meu dia a dia, mais presentes, e se eu percebo que tem algumas que eu gostaria que se desenvolvesse, eu posso estimular esse desenvolvimento por meio das inteligências presentes. Então, eu sei que eu sou boa em lógico-matemática, eu posso usar essa inteligência para me aproximar ou para desenvolver, por exemplo, uma musical. Eu posso. Aquela inteligência está acordada, então eu posso fazer uso dela e, por meio dela, desenvolver uma outra que ainda está adormecida. Então, a gente não diz que as pessoas são pouco ou muito inteligentes, a gente fala que a minha inteligência X ou Y está acordada e tem uma outra que está dormindo, porque todos nós nascemos com o potencial para todas as inteligências. Então, alguns mitos, algumas características das inteligências é bem importante. Não há uma hierarquização das inteligências. Não tem a que é a melhor, ou a que é a pior, ou a menos importante. Logo no começo de 2000, eu tenho um grupo em Araraquara, que é o grupo das inteligências múltiplas. Nós estudamos muito essa teoria, e uma das participantes do grupo fez um doutorado junto com a equipe do Gardner nos Estados Unidos. E, em uma das situações do nosso trabalho, nós fizemos um workshop em Araraquara, trouxemos o Celso Antunes para vir dar um workshop para nós, e depois conseguimos trazer uma das integrantes da equipe do Gardner, a Julie Vince, que veio, e nós fizemos vários trabalhos com ela, palestras, workshops, e nos nossos estudos nós chegamos à conclusão que não tem uma inteligência mais importante ou melhor que a outra, mas chegamos à conclusão que a inteligência intrapessoal, quem tem uma boa intrapessoal, daqui a pouco eu vou falar de todas elas, é o carro-chefe para que as outras possam caminhar e se desenvolver com mais facilidade. E, quando falamos isso, ela concordou com a gente, ela disse que sim, que isso fazia muito sentido, porque tem pessoas que são muito inteligentes, mas, por não ter uma boa intrapessoal, não se conhecer, não saber das suas habilidades, das suas facilidades, não consegue passar adiante, não consegue transmitir, não consegue deixar essa inteligência à disposição para outras pessoas, não é? Então, muitas vezes, como falou a Renata, a gente entra numa onda de desqualificação pessoal,
e a gente começa a achar que a gente não é muito legal, que eu não sou muito bem, que eu não faço direito às coisas, e vamos entrando num universo que muitas vezes nos adoece seriamente, e, com isso, as nossas inteligências vão se fechando, né? Elas vão regredindo, porque eu não consigo colocá-las à disposição e nem fortalecê-las, né? Então, não há uma hierarquia, mas nós, aqui, o grupo de Araraquara, tem em mente que a intrapessoal ela impulsiona as outras. Não quer dizer que ela seja melhor, mas que ela precisa, e hoje a gente está vendo a quantidade de informações que estamos recebendo da necessidade do autoconhecimento, do autoaprimoramento, de conhecer os nossos pontos fortes, de conhecer as nossas fraquezas e dar a elas aquilo que eu preciso desenvolver, condições de ser ampliado, desenvolvido, né? Muito bom. Não há relação das inteligências com moralidade. Então, algumas pessoas dizem assim, aquela pessoa inteligente faz isso? Como que ela fez? Teve tal atitude, passou a perna, é corrupto, porque não há essa relação de quem é inteligente tenha um comportamento moral, se fosse assim, né? Hitler e Gandhi, há uma diferença muito grande, cada um fez coisas muito diferentes para o planeta, para a humanidade, com as suas inteligências. E aqui é que Gardner difere de Goleman, porque as pessoas falam muito, mas é a mesma coisa que Goleman diz sobre inteligência emocional. Ele diz, é muito válido isso que ele diz, mas ele discorda nesses aspectos, porque, para Goleman, uma pessoa inteligente emocionalmente fará sempre o bem. E a Gardner já diz que não é porque eu sou inteligente que eu vou fazer sempre o bem. E aí está 2 exemplos que eu trouxe, né? Então, eu posso fazer o bem se eu tenho uma boa intra, né? Eu tenho esse compromisso, eu tenho esse contrato de alma, como a gente também diz muitas vezes. Então, eu tenho um compromisso comigo de trazer o bem, mas não significa nenhuma relação com a moralidade. Todos os indivíduos nascem com todas as inteligências, como eu disse. E aí nós vamos perceber se elas estão acordadas, mais acordadas ou menos acordadas. Nós temos um site, esse grupo de Araraquara, nós fizemos um site. Pegamos todos os inventários que, na época, nós estudamos, tanto dos nacionais quanto os internacionais, e lá tem uma série de questões perguntando para que você identifique qual a sua inteligência que está mais ativa, qual a inteligência que está em alta. E algumas coisas nós gostamos bastante, outras a gente achou que precisaria ser adequado à realidade brasileira. Então, nós refizemos todo o inventário, adequando para a nossa realidade. Então, para cada inteligência, tem 20 questões, e, no final, sai um gráfico para te mostrar qual a inteligência que está mais evidente, qual está mais alta, qual está mais baixa, para que você possa pensar em estratégias. Se eu quero que uma inteligência esteja mais evidente, eu gostaria muito de saber mexer com plantas e tudo mais, né, que é da inteligência naturalista, e ela está baixinha, então, o que eu vou fazer para que essa inteligência se desenvolva? E aí a gente vai buscando estratégias. Foi isso que a gente fez por muito tempo. Foi assim que fomos capacitar vários professores, porque nós percebemos que eles tinham um material excelente da rede pública para trabalhar com os alunos, e eles não sabiam explorar este material,
por não conhecer, por não saber como estimular as diferentes inteligências daquela sala de aula, daquele grupo de alunos. Então, com este inventário, eu posso fazer essa avaliação e buscar recursos, alternativas, para mexer nas inteligências que eu gostaria que se elevassem. E, depois de algum tempo, a gente pede pelo menos uns 6 meses, vou lá e refaço o inventário e vejo que ele se modifica. Ele já sairá diferente. Então, quem quiser, tiver interesse de conhecer as inteligências, eu vou voltar depois na tela inicial, está o nosso site, você pode entrar, tem lá inventário, vão aparecer as perguntas, é rapidíssimo que a gente consegue responder aquilo e depois pedir para eles te liberar um gráfico, e aí você ou registra o número, ou você imprime, e aí você pode fazer este acompanhamento e observando as suas inteligências. Tá? Então, todos temos todas as inteligências, e, por alguma razão, eu vou desenvolvendo algumas mais que outras. Para mim, quando eu conheci essa teoria, foi uma surpresa muito grata, porque eu sempre dizia para as pessoas que eu não gostava de matemática. Eu não era boa aluna, não sou boa em matemática. Com o trabalho das inteligências, eu percebi que a minha inteligência, uma das mais altas, era a lógico-matemática, porque a lógica está junto com a matemática. E, por uma série de razões, ao longo da minha vida, eu desenvolvi muito a lógico-matemática e tinha ideia que eu não era boa em matemática. Aí, as pessoas falam, mas você faz conta de cabeça? Você vai... Verdade. E eu percebi que, pronto, este mito, essa crença, essa informação mudou completamente, porque falou, olha, que mudança na minha visão a meu respeito. Quer dizer, eu descontaminei uma área da minha intrapessoal, não é? De que achava que eu tinha não tinha tantas condições assim, e descubro que é uma das minhas mais elevadas, está junto com outras. Então, esse que é o interessante, essa que é a boa brincadeira de conhecer essa teoria, para a gente começar a mexer com o nosso interno. Espera aí, eu tenho essa ideia a respeito de mim, será que é isso mesmo? E, mexendo com as inteligências, podemos alterar completamente a visão de determinados aspectos da nossa personalidade. Né? Então, convido vocês a buscarem, a conhecerem um pouquinho mais, né, das suas inteligências. Elas são independentes, apesar de interagirem entre elas. Então, se eu tenho determinada inteligência desenvolvida, não quer dizer que uma outra X seguirá. Não é? Elas não são dependentes uma da outra, mas elas conversam entre elas. Nós somos capazes de fazer 2 atividades ao mesmo tempo, desde que sejam de diferentes inteligências. Então, eu sou capaz de falar, e aqui eu estou conversando com vocês, e, ao mesmo tempo, estou mexendo o meu corpo. Então, que é a minha inteligência corporal. Então, eu sou capaz. Não é? Nós vemos artistas, a gente fala, eu não acredito o que aquela pessoa faz no palco. Ao mesmo tempo que está cantando, pula, faz, se movimenta, tem movimentos. Como é que tem fôlego, não é? Para cantar e se mexer desta forma. Porque ele está usando 2 inteligências diferentes, a musical e a corporal. Pode ter a lógico-matemática junto, pode ter outras inteligências em ação. Mas fazer 2 coisas da mesma inteligência é mais difícil. Nem sempre conseguimos isto. Okay? Há o fator hereditário, mas as inteligências são estimuladas ou não de acordo com o ambiente. Eu posso ter um bom potencial. A gente vê pessoas que sabem cantar, que sabem tocar, que escrevem muito bem, mas não recebem nenhum estímulo, e aquilo fica
adormecido. Podemos olhar em algumas culturas, a gente olha lá no Nordeste, o pessoal para a música, para a dança, não é? Porque aquilo é muito estimulado, o meio estimula bastante. No Rio de Janeiro, a gente fica olhando aquelas criancinhas dançando, sambam como se fosse aquilo, não é? A gente assiste vários vídeos, porque o meio, a cultura, estimula determinadas inteligências ou inibe. E, às vezes, nem a cultura, mas a família, dentro de casa, a gente inibe ou estimula determinadas inteligências. O que é ser inteligente? Então, qual é o critério? E aqui, veja, quando a gente está falando de um determinado conceito e os critérios deste conceito, a gente tem que olhar para o modelo. Então, acho que eu mexi aqui, né? O modelo, de acordo com Gardner, que ele estudou e pesquisou, o que é ser inteligente neste modelo dele. Então, uma pessoa inteligente é aquela que sabe trabalhar em equipe. Então, quando a gente consegue se movimentar entre as pessoas e trabalhar junto, em colaboração, é sinal de que é uma pessoa inteligente e ser criativo, usar da sua criatividade para este grupo. É ser capaz de tomar decisões, quer dizer, quando eu tenho um determinado problema, o que eu faço com ele? Algumas pessoas se desesperam, outras ficam procurando alguém que diga o que fazer com aquele problema. Mas uma pessoa que olha para a situação e diz, eu vou seguir este caminho, eu vou tomar estas decisões, independente do certo ou errado, porque, muitas vezes, nós ficamos com isso na nossa cabeça. Mas será que é certo fazer X, por limite, falar que eu não quero, que isso não está bom, que eu vou seguir por este caminho? Então, isso, muitas vezes, impede que a minha inteligência, que eu a coloque em funcionamento e consiga o resultado desejado. É capaz de solucionar problemas, que é isso, tomar decisões e, com isto, solucionar problemas. Não existe problemas não solucionáveis. Eu posso saber a melhor estratégia para resolvê-lo ou não. Por isso, o trabalho em equipe, muitas vezes, faz com que um problema, um projeto siga à frente, porque as diferentes inteligências que tem no grupo vão fazer com que aquele projeto siga adiante. E é ser capaz de criar projetos, que é isso que eu estava dizendo. Então, este grupo de Araraquara somos 4 pessoas. Os outros 3 são professores, 2 universitários, a outra do fundamental até o colegial, e eu como psicóloga. Então, por isso é um grupo multi-interdisciplinar. Cada um tinha as suas inteligências, tem, né? Tinha, não, tem. As suas inteligências, é que teve uma época que nós trabalhamos com muito afinco e com muita constância no estudo dessa teoria. Então, cada um tinha uma visão, e, quando surgia um determinado problema que nós mesmos criávamos, né, os nossos projetos, rapidamente a gente até falava, olha o mastermind. Quer dizer, em quanto tempo o grupo conseguia chegar a uma decisão, a uma solução, ou encaminhar um determinado projeto. E a gente foi curtindo tanto fazer isso, que a gente conseguia, com muita rapidez, colocar desafios para nós mesmos e, com muita rapidez, chegar a soluções. E, por isso, foi uma época bastante produtiva para nós, que trouxemos e fizemos muitos trabalhos, muitas atividades com essa teoria das inteligências múltiplas. Muito bom. Então, estou falando tanto das inteligências, né? Quais são elas? Nós temos 8 inteligências diferentes. Então, inteligência é um potencial biopsicológico de processar informações de uma certa forma, de um determinado jeito, e que pode ser ativada em um ambiente cultural. Então, é o jeito que eu processo. Isso a gente
vai olhar em cada família, quando a gente está acompanhando como que as pessoas de uma determinada casa lidam com o seu dia a dia, nós estamos vendo isso. Qual é o processamento que essas pessoas fazem das informações e como ela ativa isso no seu ambiente, seja ele dentro de casa, seja na sua comunidade mais ampla, o seu entorno, não é? Como ativa isso no seu ambiente cultural para resolver problemas ou elaborar produtos? O que quer dizer elaborar produtos? São os projetos que temos. Estamos aqui numa casa espírita que nos acolhe com tanto carinho, com tanta dedicação. Isso é um projeto, não é? Como é que eu fiz quando o senhor Anésio pode contar isso muito bem, várias vezes, né? Como que isso chegou? São inteligências em ação pedindo passagem. Então, cria um projeto e esse projeto é colocado para atender outras pessoas, para a sociedade. Então, isso se apresenta numa cultura. Estamos dentro de uma situação dessa, não é assim? Isso daqui é fruto de um projeto. E olha quantas pessoas aqui, numa manhã de domingo, não é assim? Onde cada um provavelmente deixou de lado muitas coisas da sua vida pessoal para fazer parte deste projeto que atende, que satisfaz, não é? E que faz com que a gente cresça. Porque quando vocês vêm aqui, com certeza, alguma coisa se move aqui dentro. Não é assim? Essa é a proposta. Alguma coisa se mova, se altere, e eu entre, saia com novas informações, com uma nova visão. Estou mexendo com a intrapessoal, estou mexendo com a espacial, e por aí vai, que nós vamos ver isso agora. Faz sentido isso? Está claro? Então, o que ele está dizendo sobre inteligência, nós estamos vivendo isso aqui na prática, nesse momento. Tá certo? Então, vamos lá. Quais são as 8 inteligências? Como eu estava dizendo, a lógico-matemática é uma delas, e eu vou falar de cada uma com as suas habilidades e suas características. Tá? Então, a lógico-matemática, a linguística, que eram as 2 inteligências consideradas como inteligência, como fator de medição antigamente. A interpessoal, a intrapessoal, a naturalista, a espacial, a corporal sinestésica e a musical. E aí algumas pessoas, inclusive aqui no Brasil, alguns professores estudiosos da USP, disseram que tinham mais inteligências, que tinha a pictórica, que tem a inteligência... Acho que eu estou apoiando demais aqui. Tem solução. Obrigada. Mas Gardner, quando ele faz o levantamento dessas inteligências, ele tem critérios específicos para dizer que aquelas qualidades fazem parte de uma inteligência. São critérios, são 8 critérios diferentes, não muito fáceis de falar deles, mas eu trouxe, nós escrevemos, fizemos na época, como eu disse, a nossa produção foi intensa, e nós fizemos uma brochurinha das inteligências múltiplas e as múltiplas reflexões. Ela está um pouquinho desatualizada, porque algumas mudanças na nomenclatura das inteligências ocorreram depois disso. Então, a inteligência espacial era chamada de visoespacial, e agora não é mais, ficou só espacial, porque visuo porque mexe com o nosso sistema visual, só que é o interno, né? Mas foi tirada essa nomenclatura. Então, aqui, da época que a gente escreveu, tem essas pequenas mudanças que não constam aqui. Mas, com essa brochurinha, tem todos os critérios que Gardner adotou para dizer que existe determinada inteligência, os mitos, os caminhos, né?
Então, eu estou trazendo aqui para casa, eu acho que vocês têm uma biblioteca aqui, não tem? Então, eu estou deixando aqui, mesmo com com isso que já está desatualizado, né? Mas o importante, o conteúdo principal está aqui, e que eu vou deixar, e depois, se alguém quiser, é só dar uma folheada aqui, né? Então, vamos ver as diferentes inteligências. A linguística, que é uma das tão presentes no nosso dia a dia, né? É a sensibilidade aos sons, estrutura, significado e funções da linguagem. Então, pessoas que sabem contar história, que gostam de escrever, que falam bastante. Então, eu vejo em sala de aula os professores desesperados, porque tem criança que não para de falar. Ela não tem com quem falar, ela fala sozinha, ela fica lá, blá, blá, blá. Porque é a inteligência em ação. O Campbell, um dos grandes estudiosos das inteligências múltiplas, diz o seguinte: você quer ver qual a inteligência das crianças numa sala de aula? Olhe para os maus comportamentos. Porque, quando você vê um mau comportamento, é aquela inteligência pedindo passagem, e nós que estamos de fora não sabemos como lidar com isso, e a gente fica querendo e fazendo uma resistência contra, e dizendo, fica quieto, cala a boca, não faça assim, menino, você atrapalha todo mundo, você me atrapalha, vai para fora. Mas é a inteligência em ação, e você não consegue dominar, segurar e fazer com que ela deixe de se expressar. Então, é a inteligência pedindo entendimento, compreensão, aceitação e que seja encaminhada. Então, crianças que não param de falar são as que precisam ser convidadas. Vem contar história, vem me dizer o que você entendeu a respeito disso. Conta para os seus amiguinhos. São as pessoas que precisam ter mais e mais permissão para deixar essa inteligência seguir o seu fluxo, não é? Então, onde que nós vamos encontrar? Quem que vai? Lógico que as inteligências acabam nos norteando quanto às atividades, não é? Se eu não sigo as minhas inteligências, a chance de eu ficar frustrado com aquilo que eu faço na minha vida para ganhar dinheiro me leva à frustração. Por isso, quando os pais vêm me perguntar, Regina, quem faz teste vocacional? Falo, olha, nem sei mais, estou tão por fora, porque eu particular, não faço e não acredito nisso. Eu peço para levante as inteligências, saiba quais estão em ação, veja o universo dessas inteligências, o que se pode fazer com elas, e assim eu escolho uma atividade. Mas será que isso vai dar dinheiro? Eu falo, isso é outra crença que nos limita profundamente. Porque eu digo, tudo aquilo que me encanta, que me dá prazer, que eu tenho alegria de levantar para realizar, me trará dinheiro. Eu vou conseguir o retorno financeiro. E a gente hoje está vendo isso. Quem cozinha muito bem sabe ganhar dinheiro com isso, seja lá. Lógico que aí aliado a outras inteligências. E quais delas? Tem gente que gosta de fazer isso em grande escala, outros em menor escala. Mas, se o fator é ganhar dinheiro, faça o que te encanta, que você terá o retorno desejado, não é? Então, eu falo, eu prefiro que você veja as inteligências, olhe para elas e veja as profissões que você pode se encaixar por conta dessas inteligências. Então, aqui nós vamos encontrar os jornalistas, os poetas, os oradores, os políticos, professores, comediantes, novelistas, e daí mais umas tantas outras profissões. Mas, geralmente, são as pessoas que sabem contar história muito bem, não é? Falam bastante. Precisa, algumas vezes, eu percebo isso quando surgem os problemas, né? Quem tem uma boa linguística, se não tiver uma boa lógico-matemática junto, vai ter dificuldade em colocar ponto final. Aí a gente já começa a ver quanto que a inteligência está
muito alta, ela vai facilitar uma série de coisas na minha vida, mas pode me complicar? Pode, porque eu tenho que saber administrar essa inteligência. Quem vai administrar? Qual é a inteligência que administra? A intrapessoal. Por isso, a gente chegou que ela é o carro-chefe, né? Se eu tenho uma boa intra, eu sei administrar as outras inteligências. Em sala de aula, isso daqui eu vou passar bem rápido, não é? Não estamos aqui falando para professores em específico, mas a gente sempre vem com como que eu faço isso com grupos, com crianças, em sala de aula, como é que eu lido com essa inteligência. Então, usar muita contação de histórias, pedir para os alunos contar história, para escrever, fazer roteiros, cartazes, folhetos. Quer dizer, estimular como é que eu vou colocar essa inteligência e criar produtos com ela. Tá certo? Depois, vamos lá para a lógico-matemática. Aí, quando eu descobri a lógico-matemática, eu fiquei tão feliz, que bom, uma coisa que eu achava que eu não ia bem, e descubro que está lá em cima. E aí, a lógico-matemática faz com que eu saiba, tenha facilidade, não é só contar, não é só números, é o processamento de informações aqui dentro. Eu pego o A, pego o B, e como é que eu ligo A e B? Como é que eu processo essas informações? Se eu não fizesse isso no meu dia a dia, eu estava perdida na minha profissão. Por quê? As pessoas chegam com uma demanda, eu tenho este problema, este problema, este problema, e agora? Como é que eu faço isso? Como é que eu ponho isso no caldeirão? E que eu tiro disso? Qual é o suco? E por onde eu vou? Que caminho eu faço? Então, você tem que processar rapidamente as informações. E, lógico, quanto mais a gente vai estimulando as inteligências, mais ela se desenvolve, ou seja, o espectro que ela abrange, eu vou conseguindo atingir todo este espectro, tá certo? Então, é a capacidade de discernir padrões lógicos. Às vezes, as pessoas me trazem 10 problemas diferentes. E eu digo, deixa eu ouvir os 10, porque eu quero ver o que há em comum entre eles. E, às vezes, ali você pega um único padrão que ele se desdobra em diversos problemas. Então, padrões lógicos, capacidade de lidar com longas cadeias de raciocínio. Quando eu estou falando do que eu vejo, não quer dizer que eu estou fora do barco, tá certo? Eu digo para as pessoas, a diferença é que, de tanto treinar, sair fora do rumo, ir lá me pegar de novo e trazer para cá, sair fora, ir lá me buscar de novo, eu já treinei tanto que isso está tão rápido, tão hábil, não é? Mas precisei aprender a fazer isso para poder ajudar as pessoas. Não é assim? Se você vai para um lugar desconhecido, nada melhor você ter um guia que te leve com mais rapidez, com menos riscos, com maior proteção para onde você quer ir. Não é assim? Então, nas nossas profissões, o que a gente faz? Buscamos profissionais que saibam fazer este caminho com maior rapidez, maior proteção, mais cuidado e que nos ajude a encontrar os atalhos. Então, essa é que é a diferença. Então, às vezes, as pessoas estão falando e falando e falando, ela começa a te contar, olha, sabe, deixa eu te falar o que eu fiz ontem. Só que aí ela lembra que ontem ela encontrou o vizinho, e o vizinho disse para ela que foi no show, ela vai pegando uma cadeia, se ainda mais se ela tiver uma linguística alta. Aqui é só exemplo para a gente brincar um pouquinho, tá? E ela depois perde o fio da meada, mas o que é mesmo que eu estava falando? Ela esquece, a gente esquece. Porque eu fui pegando uma cadeia, né? O contador de história faz isso com a maior facilidade, e a gente se diverte, ri, porque, geralmente, alguns contadores são bem engraçados, só que depois ele não sabe mais por que ele está falando sobre aquilo. Se ele estiver diante de um bom lógico matemático, ele vai lá e fala assim, não, a gente começou por aqui. Aí traz de volta, né, o bom contador de história, e ele volta para o princípio. Então, porque ele consegue, ele tem esta facilidade de acompanhar longas cadeias de raciocínio, de compreender
os princípios subjacentes a algum tipo de sistema. Quer dizer, é aquele que vai lá, fica fuçando e vai buscar. Não é? A gente vai ver isso no engenheiro. Espera aí, isso daqui começa não sei onde. Vai buscar o que está por trás de tudo. Aqui, nós vamos encontrar os matemáticos, cientistas, engenheiros, programadores, estatísticos, corretor de valores, contabilista, arquitetos. Tem que ter essa facilidade de processar diferentes informações. Certo? Em sala de aula, como que a gente vai fazer isso? Pedir para as crianças, né, utilizar atividades que desenvolvam o raciocínio, principalmente quando eu trago um problema. Olha, precisamos ter tal matéria, ou precisamos adiantar, vai ter um problema, vai ter feriado. O que a gente faz com tal problema? Para estabelecer regras com as salas de aula, para estabelecer contratos e combinados, é ótimo. Porque como que a gente vai resolver tal problema? A gente pode usar ou não pode usar celular em sala de aula? E vamos. Aí cada um vai trazendo uma ideia, e isso vai crescendo, e as pessoas vão estimulando as suas inteligências para chegar a um consenso, a uma solução. Então, raciocínio, quebra-cabeça é ótimo. Outro dia, eu vi uma criança de 2 anos, ele tem tanta facilidade em montar quebra-cabeça, em 5 minutos, ele monta um quebra-cabeça de umas 20 peças. Mas isso é uma criança de 2 anos. Né? Ele sabe, ele identifica, ele olha, quer dizer, já tem uma boa espacial e já sabe processar, né? Que ele olha e já fala, é aquela peça. Né? Então, é muito legal. Palavras cruzadas, tudo isso desenvolve o raciocínio. Para que ela perceba a importância da matemática, da lógica, na sua vida diária. Então, tudo que pede comparação, classificação, sequência, tudo isso, tem tantos jogos, não é, que se faz com criança, para que ela desenvolva o raciocínio, aqueles de mímica. Qual é o nome do filme? Lógico que tem que usar outras inteligências, mas é um bom jeito de desenvolver mais de uma inteligência. Né? Faz mímica e mostra como é que é o nome, você tem que deduzir, e, ao mesmo tempo, ajuda a estimular a corporal, né? Porque eu tenho que encontrar formas de comunicar algo, né? Sem usar a palavra. Naturalista. Essa é uma inteligência bem interessante, porque, lógico que as pessoas que gostam, que têm interesse de mexer com plantas, com a natureza, com animais, já está bem evidente essa inteligência em ação. Né? Mas tem uma habilidade da naturalista, que é bem importante, nós podemos ver isso no nosso dia a dia em casa. Porque quem tem uma boa naturalista sabe classificar as coisas. Então, você chega na casa da pessoa e vai olhar para o guarda-roupa dela. Ela separa tudo bem, você vê uma boa organização, roupa de inverno com roupa de verão, por cor, por tamanho, por estação. Ela tem os critérios dela, mas você olha, aquilo está bem organizado. Lógico que, quando está desorganizado, não quer dizer que eu não sou inteligente, mas não é essa, não é a naturalista. Então, uma pessoa disse para mim, nossa, você está dizendo, quer dizer que ter o guarda-roupa tão arrumadinho assim não é um problema obsessivo-compulsivo? Eu falei, não, é a sua inteligência em ação. Por isso que eu disse que, depois que eu conheci essa teoria, algumas crenças, não é, um jeito de olhar para as coisas mudou muito, porque a gente começa a rotular e pôr problema. Olha aí, olha que perfeccionista, tudo arrumadinho. Não, é a minha inteligência em ação. Porque a pessoa gosta de classificar as coisas. Para colecionador, a naturalista, porque ele separa tudo, classifica, isso quer dizer isto, ele faz uma boa organização. Então, mesmo no dia a dia, mesmo que eu não esteja envolvido diretamente com a natureza, mas habilidades dessa inteligência pode estar no meu dia a dia. E, sem dúvida nenhuma,
O naturalista tem a sensibilidade em distinguir entre os membros de uma espécie, porque é isso, ele tem que saber classificar, não é? Reconhecer a existência de outras espécies, mapear as relações, formal ou informalmente. E é muito interessante. Uma das minhas filhas tem uma naturalista muito alta. Então, para ela entender um problema, ela tem que saber classificar. Então, ela fala, espera aí, isto é disto, e isto é daquilo. Ela vai separando e vai classificando. Assim, ela consegue resolver, facilita o entendimento. E, quando eu não sei disto, eu começo a achar que o jeito que você resolve o problema não é igual ao meu, isso daí tem algum problema, não é bem assim, porque eu não sei que é uma inteligência em ação, não é? Que precisa ser respeitada. Nós vamos encontrar isso nos naturalistas, botânicos, biólogo, fazendeiro, ambientalista, guarda florestal, jardineiro, veterinário. Ela é veterinária. Então, colecionadores, porque gosta de fazer essas classificações. Em sala de aula, ou com crianças ao nosso redor, como que eu faço? É convidar as crianças a mexer com terra, com planta, saber conhecer. Qual que é o nome dessa plantinha? Você sabe? Olha, sente o cheiro dela. E fazer essa aproximação com esse universo, não é? Criação de animais, observar o clima. Olha, isso aconteceu porque mudou isso. Você vai com esse pessoal da natureza, eles começam a te contar coisas sobre o tempo, sobre o que pode acontecer e o que não pode, não é assim? Olha, hoje não é um bom dia para você plantar isso ou aquilo. Hoje não é um bom dia para você fazer isto ou aquilo outro, né? É a inteligência em ação. Depois temos lá a musical. Esse é outro problema para professores em sala de aula. Por quê? As crianças que têm uma musical alta é outra que não para quieta, porque toda hora ela está batendo. Está aqui. Eu, quando criança, tinha uma corporal cinestésica muito alta, por isso que toda hora eu estou aqui mexendo e fico apoiando. Elas não param quietas, elas estão toda hora batendo, cantando também, querendo ouvir o som. E não para. E aí é a loucura dos professores, né? Porque o que eu faço com esse moleque que faz, ou essa menina, que não para de fazer barulho em sala de aula? Então, é uma inteligência pedindo passagem, porque ele gosta de ouvir os sons, o ritmo. Quem tem uma boa musical aprende línguas com muita facilidade, porque ele vai pela entonação, pela música. Cada idioma tem a sua música, mesmo se você vai de uma região para outra, fala, nossa, eu já estou falando que nem a pessoa local, porque a tua musical é alta, você já pega aquela música e já vai acompanhando. Você até muda o seu jeito de falar, porque está numa entonação diferente, né? E outro dia eu encontrei uma pessoa, ela é alemã, e veio para o Brasil, porque o pai dela é brasileiro, e ela adora forró. Nunca tinha vindo para o Brasil. Eu falei, teu pai te ensinou a falar português? Não. Eu falei, como que você fala português tão bem? Ela estava há 3 meses no Brasil. Não dava para perceber... 3 meses, gente, num país, pouco tempo, ainda mais de uma língua como é o alemão para o português. Eu falava, como que você... Porque ela entendia o que a gente falava. Eu falei, como que você consegue processar isto? Como que você está falando tão bem assim até os verbos, né? Porque essa é uma forma da gente identificar que a pessoa ainda não se adaptou bem à língua. Então, eu falei para ela, você tem uma musical alta, não é possível. Ela falou, eu tenho mesmo. Nossa, porque é por isso que o forró trouxe ela para o Brasil, né? Eu tenho mesmo. Porque eu falei, lógico, agora entendi por que você... fala tão bem a nossa língua. Então, quem tem uma boa musical, embarca
e vai estudar línguas que vai aprender com muita rapidez. Então, é a capacidade de produzir, apreciar ritmo, tom, timbre, reconhecer padrões musicais, né? Quando eu estava trabalhando com professores, eu chamei uma pessoa que tem uma musical alta e ela ensinou os professores a montar aparelhos de som, né? Aparelhos não, instrumentos musicais, coletando sucatas, as mais diversas, né? E garrafa, folha. A gente fez uma coleção, caixinha de ovo, cada um levou um monte de badulaque, e ela, junto com um rapaz, os dois com uma musical alta, com isso a gente construiu os instrumentos, e, no final do dia, estavam todos cantando e usando aqueles instrumentos. Foi muito legal, foi muito bonito. Os professores gostaram bastante, para levar isso para o seu ambiente, né? Para aprender a lidar isso e estimular as crianças a desenvolverem essa inteligência. Então, aqui nós vamos encontrar os músicos, cantores, compositores, críticos de música, afinadores, e aí por diante. Como eu disse, essa é uma forma em sala de aula. Esse é um desafio, quando se tem projetos, importante sempre colocar música no meio, né? Faça um jingle para isso. Vocês vão fazer tal e tal atividade, pensa numa musiquinha, pense num som. Essa é uma boa forma de estimular as crianças, né, a produzir efeitos sonoros. É um pouco cansativinho essa parte, mas eu quero ver se eu passo com ela o mais rápido possível. A corporal sinestésica é isso que eu disse, é a capacidade de controlar os movimentos do próprio corpo, manipular objetos. Onde que a gente vai ver isso? Os dançarinos, o pessoal de teatro, não é? Quem gosta de fazer encenações percebe boa movimentação corporal. E, lógico, aqui as atividades físicas em escola, educação física, tem gente que detesta essa matéria, né? Mas é um bom momento para se estimular e conhecer um pouco mais do próprio corpo. A espacial é uma outra inteligência bem importante, porque eu consigo olhar para dentro de mim. É aquela pessoa, se você está sentado aqui agora, e você consegue visualizar para que lado está a tua casa, para onde é a saída de Araraquara, para onde eu vou para Matão, aqui por dentro. Se você sabe visualizar um mapa, se localizar na cidade, você já tem uma boa espacial. Então, tem pessoas que me dizem assim, ai, não me dá o carro, não me pede para ir em tal endereço, porque eu não consigo visualizar isto, eu não tenho esse mapa interno. É a espacial pedindo que seja mais estimulada, não é? Quem tem uma boa espacial, fecha os olhos e vê cenas que eu já vivi, ou consegue projetar situações à minha frente. Se veja daqui a 5 anos. Tem gente que fala, o quê? Daqui a 5? Ixi, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Como que eu vou visualizar isso? É a espacial que dá essa condição, e quem não consegue fazer essa viagem no tempo é uma inteligência a ser. Não é que eu não sou capaz, eu não estou com essa inteligência desenvolvida, tá certo? Então, essas brincadeiras de observar mapas, direção, desenho em papel, para que eu coloque uma representação que eu tenho aqui dentro, fora, e expresse isso, os desenhistas precisam ter uma boa espacial, porque eu preciso saber colocar aqui fora um desenho que está aqui dentro. E vem aquelas duas, o carro-chefe que eu digo para vocês, que é a intrapessoal. A intrapessoal é esse trabalho de voltar-se para dentro e reconhecer o que eu faço bem, quais são os meus pontos fortes, o que eu preciso desenvolver, quais são os meus pontos fracos, reconhecer isto. Para que eu faça um trabalho com as minhas inteligências, fundamental é não julgar e colocar rótulos. Ah, então, se eu tenho esse ponto fraco, tem gente que diz, eu não quero nem saber o que eu não faço bem, porque eu vou começar a falar mal de mim mesmo. Pronto. Isso é um jeito de
intervir, de dificultar o desenvolvimento de uma inteligência, tá certo? Então, reconhecer os pontos fracos para que eu decida se quero ou não trabalhar com isso é algo importante. Em sala de aula, ou com grupos de crianças, aqui a gente vai trabalhar com as emoções. Vamos elogiar, vamos falar o que foi feito de bom, o que não foi, o que eu faço que foi muito agradável, que ajudou outras pessoas. Então, esses combinados, fazer combinados, trabalhar com jogos que envolvam sentimentos, é uma boa forma de desenvolver essa inteligência. E depois, a interpessoal. A interpessoal é essa capacidade de responder adequadamente aos estados de humor da outra pessoa. Então, são as pessoas que, se tiver uma boa linguística, tem um bom relacionamento com as pessoas ao redor. Ela sabe se comunicar, ela sabe fazer essa interação, ela sabe resolver problemas que tenha que lidar com outras pessoas, não só a individual. E aqui estão os chefes de equipe, os líderes, as pessoas que sabem coordenar e acompanhar grupos, não é? Então, são os educadores, os pais, os líderes religiosos, políticos, psicólogos, pesquisadores, e aí por diante. E, em sala de aula, os jogos cooperativos é um bom jeito de desenvolver essa inteligência, fazer um mutirão de solidariedade, e assim por diante. Algumas pessoas me perguntam, muito bom, sabendo de tudo isso, e agora, como que eu coloco isso em prática? Como é que eu faço para lidar com uma sala de aula, que eu tenho vários alunos, e como que eu faço isso para juntar, para que essas inteligências se conversem, porque um me atrapalha, porque o outro faz isso? A primeira coisa é identificar essas inteligências. Eu preciso pôr atividades que as inteligências apareçam. Por isso que o conhecer cada uma, as suas habilidades, as suas características é fundamental, senão eu não consigo reconhecer essa inteligência no outro. A outra forma, como eu disse, são os maus comportamentos, porque por eles eu sei quais as inteligências. Quando eu pego o material das crianças, quando eu as vejo em sala de aula, a gente já consegue mapear rapidinho as inteligências. Na capacitação de professores, a gente escolhia uma atividade que ela abarcasse várias inteligências. Então, uma coisa que a gente fazia com frequência era aquele abrigo subterrâneo, brincar de abrigo subterrâneo, que tem que escolher quem que eu vou pôr no abrigo, quem não vai, porque vai cair uma bomba atômica. E, assim, a gente fazia isso e mandava construir o abrigo. E, com isso, a gente vai colocando coisas e ver como que a criançada se movimenta. E as inteligências todas apareciam. Então, a primeira coisa é investigar as inteligências e fazer essa investigação. Alguma atividade que eu possa mapear isto, tá certo? E não precisam muitas atividades, não. Uma, no máximo duas, já consigo fazer esse levantamento. Depois, eu posso pedir, eu posso colocar algum projeto para que elas contribuam e cada um entre com a sua inteligência. Olha, nós vamos fazer um passeio. Quem cuida disso, quem cuida daquilo, e vai distribuindo as tarefas e deixe as crianças, por conta das suas inteligências, elas vão escolher quais as tarefas que são as mais indicadas. Utilizar o que a pessoa já sabe. Isso aqui é o que Paulo Freire já dizia na educação de crianças. Estimule, veja o que a pessoa já sabe, para que ela dê um passo acima, ela vá um passo à frente no seu crescimento, não é? Então, o que eu já sei é utilizado para o próximo passo e pensar em soluções para problemas autênticos. Eu, escutando a TV esses dias, estou ouvindo que as crianças que saem de determinadas comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, estão voltando, vão se formar, estão voltando para a comunidade, trazendo
esse conhecimento para ajudar a comunidade. Então, isso é um jeito de resolver problemas autênticos. O que está acontecendo aqui agora? Eu vejo que, quando uma família traz pequenas situações para que todos conversem e encontrem soluções, está, de alguma forma, contribuindo bastante para isso aqui. E projetos, isso para quem trabalha com grupos de alunos, com crianças em escola, projetos extraclasse. Nem sempre dá para que a gente trabalhe essas inteligências ali, naquele lugar, mas, então, vamos fazer um passeio? Vamos, um dia, comer um lanche? E, por aí afora, eu posso criar projetos extracurricular para que essas inteligências estejam em desenvolvimento e, principalmente, quando eu faço isso, eu estou ajudando no trabalho da intrapessoal, porque aí as pessoas conseguem fazer vínculos, elas conseguem se aproximar mais das outras, eu consigo respeitar o meu colega, eu tenho mais paciência, eu tenho mais tolerância, porque a gente passa a fazer coisas juntos e isso desenvolve bastante o nosso interno. Agora, com tudo isso que eu falei, vocês vão lá para a primeira proposta que eu fiz, o que eu faço muito bem? Qual a inteligência que você percebeu que você tem? Qual a que você descobriu que é uma muito alta? Porque você faz bem isso. Quem descobriu? Pode falar para mim, rapidinho. Que inteligência você descobriu a seu respeito? Lógico-matemática, naturalista? Fala aí, Raquel. Já sabe de cor e salteado, né? Eu sempre trabalhei em boas escolas, porque acho que é desde 2000. Que você também escuta. Olha que delícia, que legal. Fez sentido com tudo que você já ouviu? Completamente. Completamente. É isso mesmo. Eu acho que faz sentido até com a doutrina. Com certeza. Totalmente. Como as verdades são universais. Isso. Elas não estão só aqui, elas estão em vários outros ambientes. Isso, verdade. É isso mesmo. Então, com isso aqui, você olha para aquilo que você descobriu, que você faz muito bem, e fala, olha, não é essa inteligência em ação? Eu sabia, ou eu não sabia, ou eu posso fazer o meu mapa e descobrir, né, acessando o site, e que vocês descubram qual a inteligência que você tem mais desenvolvida. Eu espero que essa informação chegue de alguma forma até vocês e que vocês possam fazer uso disso, ou, no mínimo, falar, espera, deixa eu ir atrás um pouco mais, e como é que eu posso ampliar isso, ou como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Que, de alguma forma, faça algum sentido para vocês e que vocês possam fazer isso se ampliar de alguma forma, tá bom? Eu agradeço muito, novamente, muito obrigada a todos pela presença, por ficar aqui, passei do horário, então, obrigada a todos vocês. Um bom dia.